Fala pessoal, beleza? Aqui é o André do canal AL Groups e hoje eu vim trazer para vocês as 5 plantas mais fáceis e interessantes para você ter aí no seu aquário iniciante ou com rumo de criação intermediário, e as 5 plantas aí que eu recomendo que você tem que ter no seu aquário, beleza? Então vamos começar aí com essa lista. Em primeiro lugar temos o musgo, que é a planta atualmente que eu tenho em todos os meus aquários e não pode faltar aqui na minha criação de guppy. Bom, o motivo é bem simples, eles são plantas bem fáceis de se manter, eles não precisam de cascalho, nutrientes e etc. Eles conseguem se manter tranquilamente aí no aquário, e eu também uso muito ele porque ele é um ótimo abrigo para os filhotes se esconderem. Como vocês podem ver nesse meu aquário de guppy, tem vários filhotes que nasceram aqui e eu consegui manter eles no mesmo aquário que os pais, então eles sempre conseguiram ter um refúgio aí quando pequenos, aí dentro das plantas. Então ela é muito interessante por conta disso também, fora que é uma planta que também ajuda na produção de oxigênio e mantém aí uma certa qualidade de água, tá? Então eu recomendo estritamente que você tenha. Eu comprei um ramo bem pequenininho e em pouco tempo ele já cresceu bastante, eu consegui dividir em todos os meus aquários e você consegue achar ele na faixa de preço de 10 a 15, 20 reais a muda, né? E você não precisa fixar ele muito bem, eu fixo os meus debaixo do filtro do aquário mesmo, e eles estão se dando muito bem aí com os peixes. Então é uma planta que traz muitos benefícios aí para minha criação, então é a primeira aí que eu recomendo estritamente que você tenha, beleza? A segunda planta que eu tenho para recomendar para vocês é a cabomba, e alguns são os mesmos motivos. Ela é uma planta que produz oxigênio na água, ela mantém essa qualidade da água boa. Ela é uma planta também fácil de se manter. Eu também consegui manter ela aqui nos meus aquários sem o uso do cascalho e apenas controlando o GH da água, né, os nutrientes. Eu consegui ter elas tranquilamente aí, apenas presas no meu filtro também ou amarradas em algumas pedras. E elas são muito interessantes porque são plantas, né, que podem crescer bastante aí no seu aquário, servem também de abrigo para os seus peixes, e além de deixar aquela beleza das plantas, dos ramos de plantas saindo por todos os lados do aquário. Ela é uma planta barata também, você consegue comprar aí facilmente as mudas dela por 7, 10 reais, dependendo do pet shop. E eu recomendo também que você tenha elas. No momento eu tô sem aqui nos meus aquários, mas eu mantive elas por muito tempo. Então ela é uma planta aí que também para tipos de aquários diferentes, aquários que são mais altos e que demandam mais espaço, é interessante que você tenha essas plantas aí para preencher seu aquário. Bom, a terceira planta, ela é muito similar à segunda, ela chama rabo de raposa, ela pertence à mesma família ali, mas ela é um pouco diferente porque eu senti isso nos meus aquários. Ela é um pouco mais resistente, elas morrem menos do que as cabombas aí em um aquário sem cascalho, e porque eu sei que normalmente a gente está buscando aí o que é mais prático, então muitos aquaristas aí não têm o desejo de ter cascalho no aquário por conta de dificultar na hora da limpeza e etc. Então eu recomendo aí para aquários sem esses possíveis cascalhos de fundo essa rabo de raposa, tá? Você pode achar ela também nos mesmos preços, entre 7 e 10 reais, tranquilamente aí nos pet shops. E ela possui familiaridade com a cabomba, então os mesmos motivos aí, ela produz bastante oxigênio na água, consegue manter aí uma qualidade boa para os seus peixes. E é extremamente importante você saber que para manter essas plantas, o que eu recomendo minimamente é você poder manter aí a sua temperatura da água do aquário entre 20 e 30 graus e que você tenha uma iluminação. Não precisa ser artificial como é a minha aqui, pode ser da luz do sol. Você só tem que tomar cuidado que se o sol ficar pegando diretamente no seu aquário, se ele for pequeno, pode esquentar muito a água, e também por conta da água ficar verde, né? A proliferação de algumas bactérias positivas para os peixes, mas a água acaba ficando turva. Então esse é o único cuidado com a luz do sol. Mas as plantas tendo essa iluminação, então com alguns nutrientes da água, ela consegue aí viver tranquilamente nos aquários aí, conseguir crescer e etc. E agora em quarto lugar temos a Elódia, talvez a planta mais conhecida aí pelos aquaristas, conhecida como uma planta mais fácil de se manter e cuidar. Ela é extremamente resistente, ela é uma planta também que cresce em ramos grandes pelo seu aquário,
E ela pode ser plantada em cascalho ou até amarrada em pedras e no filtro mesmo, como eu mostrei aqui que eu faço para vocês. Eu tive bastante dela também, ela está na mesma faixa de preço aí, até mais barata, 5 a 7 reais um ramo. E você consegue tranquilamente manter ela num aquário aí bem iluminado para ela crescer, e depois você vai tirando mudas para preencher todos os seus aquários com essa planta. Ela é muito interessante, né? Porque todas essas plantas elas produzem muitas coisas boas para os peixes e para o aquário, então com certeza você ter plantas de verdade no aquário mudam significativamente para os seus peixes viverem mais. Então eu recomendo que você tenha aí pelo menos dois tipos de planta no seu aquário, tá? Então a Elódia é uma grande variedade, uma grande parte dos criadores também possuem Elódia nos seus aquários. E em quinto e último lugar temos a lentilha, né, feijão da água, ou vários nomes, ela é conhecida aí por todo o Brasil. Ela é uma planta de superfície agora, nesse meu caso. Eu tive muitas aqui, só que elas começaram a crescer muito e, né, se reproduzir, entre aspas. Então acabou virando meio que uma infestação nos meus aquários. Aí eu acabei tendo que tirar elas. Mas é interessante que você tenha nos seus aquários aí, porque por fatores também de oxigenação e saúde dos seus peixes, é muito legal porque elas preenchem toda a superfície do seu aquário, deixam um visual muito bonito e saudável. Então é um outro tipo de planta que você também acha por preços baratos. Às vezes elas até vêm sem querer junto com outras plantas quando você compra, vem uma ou outra folhinha e quando você menos vê elas já cresceram e estão em grande quantidade aí na superfície do aquário. Então é bem interessante que você tenha ela também. Você pode comprar alguns pedaços de plásticos aí que vendem aqui na superfície para você deixar algumas clareiras, né, na superfície para você poder alimentar seus peixes, porque dependendo quanto você deixar elas aí, elas tampam a superfície inteira do aquário. Então é interessante que você compre essas boias que deixam uma parte limpa da superfície. Então elas são outro tipo de planta que é muito legal você ter, e como eu disse também, elas só precisam de um pouco de iluminação e nutrientes na água. Fora isso, elas conseguem sobreviver tranquilamente. Bom, então esse foi o vídeo de hoje das plantas. Espero que tenham gostado. Lembrando que para você manter todas elas, manter o padrão de água aí 17 a 25, 27 graus, manter a iluminação e os nutrientes da água, que são talvez a parte mais importante. E eu vou fazer um vídeo detalhado sobre nutrientes e produtos que você coloca na sua água para você fazer a manutenção deles. Então, para você manter as plantas de forma tranquila, né? Porque senão você vai acabar perdendo elas, elas vão morrer no seu aquário, então não é interessante. Então, apenas seguindo esse padrão, você consegue aí ter um aquário bonito, plantado, sem ter aquele cascalho de fundo que dá trabalho e normalmente as pessoas não querem se arriscar com ele, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e qualquer dúvida que você tenha, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Então, até o próximo vídeo, valeu!